amados, boa noite a todos, paz seja com todos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus, nessa noite fria, e eu estou aguardando os amados para nós começarmos nessa noite. Há uma palavra de Deus no meu coração, que eu quero dividir com os irmãos. O Senhor me tomou desde sábado passado, na hora que eu fui agradecer a Deus pela live passada, o Senhor já me entregou esta palavra. Amém? Vamos esperar os irmãos, os amados irmãos, venham estar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra, para a glória. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, em nome do Senhor Jesus. Vou deixar um pouquinho mais alta essa câmera. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos esperar um pouco. Esperar que os amados irmãos façam-se presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Louvado seja Deus. Deus é fiel e verdadeiro. Cadê os irmãos? Estou sentindo falta dos amados irmãos, para nós hoje compartilharmos uma palavra dos céus, compartilharmos algo de Deus para os nossos dias. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Chegou uma pessoa no Face, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Compartilhe aí, meus amados, para que mais pessoas possam se achegar a essa atmosfera de graça que eu creio que o Senhor há de fazer, tanto aqui em casa, quanto na casa daqueles que irão estar comigo nessa live. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Só um minutinho, amados, dá licença. Não tem ninguém ainda. Oh, glória a Deus, chegou mais uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. 3 pessoas, glória a Deus. Vamos compartilhar, amados, compartilhe aí uns com os outros. Há uma palavra que eu quero dividir com o coração dos irmãos. Ela está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Que Deus conceda graça. Em nome de Jesus, há uma pessoa no Face. Oh, a paz do Senhor, amados. Amados da Igreja Renovo. Louvado seja Deus. Vamos compartilhar, vamos criar uma atmosfera para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dani, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, te fortaleça. Que o Senhor vos encontre nessa noite, te conceda vitória no seu intento, naquilo que está no seu coração. Compartilhe com os amigos. Guilherme, um abraço, meu amado. Como é que você está, Guilherme? Guilherme que está em Campinas trabalhando. Olha você. É bom te ver, Guilherme. Bom saber. Está tudo bem com você, com seu pai? Tudo tranquilo? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus, meu amigo Guilherme,
Deus te abençoe. Rose, Sérgio, paz do Senhor. Deus abençoe a vocês também, meus amados. Louvado seja Deus. Guilherme, compartilha aí com seus amigos, familiares. Deus tem uma palavra hoje para nós dividirmos com os amados, algo glorioso que Deus nos deu. Eu estava aqui dizendo, Roberta, paz do Senhor, que Deus te abençoe. O Senhor me deu essa palavra no sábado passado, assim que eu terminei a live, fui agradecer a Deus, né, pelo Senhor ter estado conosco, pela presença, pela graça, pelas orações, para que Deus confirme tudo quanto nós em oração pedimos. E Deus já no sábado passado me deu essa palavra. Eu fico muito feliz com isso, porque Deus está se agradando de nós e nos concedendo entendimento sobre algo, principalmente falando de salvação, de fé. É muito importante nós estarmos com a nossa fé fortalecida no viés da palavra, né? Fortalecida naquilo que ela deve estar, fundamentada, que é a palavra de Deus. Porque a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. E eu glorifico a Deus porque Deus me concedeu essa palavra. É algo que vem queimando no meu coração ao longo dessa semana. Foi uma semana que não começou muito bem, né? Semana difícil. Tivemos aqui uma situação de minha filha estar com Covid, minha esposa também, mas eu glorifico a Deus, que Deus guardou as nossas vidas, Deus foi conosco e tem nos abençoado e nós estamos firmes para a glória de Deus. Nada de mais grave veio acontecer, ainda não foi confirmado, não saiu o resultado, mas louvado seja Deus, que Deus sustentou a minha casa. Amém? Eu agradeço aqueles que estiveram comigo em oração nesse período. Só temos que agradecer a Deus e glorificar. Tive uma experiência muito grande com Deus, acho que foi na quinta-feira, uma experiência muito tremenda. No final, acho que eu compartilho com os irmãos, dou uma pincelada rápida no que Deus operou nessa semana na minha vida e de como a mão de Deus esteve conosco. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aqueles que puderem compartilhar, vai compartilhando aí. Vamos trazer mais pessoas para esse ambiente que é para a glória de Deus, este ambiente que foi constituído pelo Senhor. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem nos dado este tempo e esta oportunidade de falarmos a pessoas, corações, a famílias, a lares, né? Não só aqui, mas depois esta palavra fica publicada nas mídias aí, e eu sei que Deus o usa da maneira que Ele quer. Tudo é para a glória dEle e eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Deus seja louvado. A palavra que Deus confiou ao meu coração, ela se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, quem puder abrir a Bíblia aí e ler comigo essa palavra, vai ser maravilhoso. Amém, Dani, Deus abençoe, muito obrigado pelas orações. E Deus nos sustentou, foi através das orações dos amados, dos irmãos, através dos queridos que estiveram conosco em oração, muitas pessoas eu sei que carregaram. Eu tenho meu pai de 93 anos e era um fator de preocupação, mas Deus guardou as nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos, começando do versículo 1. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 8
ao versículo 10. E aí fechamos aquilo que Deus tem para nós nessa noite e vamos começar a exortação. Diz assim a palavra de Deus, amados irmãos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel são para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Versículo 8 agora, amados. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com a boca confessares o Senhor Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja Deus. Amém, amados? Esta é a palavra que Deus confiou. Eu quero pedir aos irmãos um pouquinho de paciência. Eu preciso fazer uma breve oração, 1 minuto de oração, para que a glória de Deus desça tanto aqui quanto aí na sua casa, que seja criada uma atmosfera favorável para que esta mensagem, esta palavra, tudo aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, venha fluir. Amém? Que toda a contrariedade seja desfeita, que tudo aquilo que vem trazer empecilho ao fluir da palavra seja quebrado. Amém? Se você puder fechar os seus olhos comigo, se não, se estiver num lugar onde você não pode fechar os seus olhos, não pode orar, só concorde comigo no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, ao qual o Senhor colocou no meu coração e a confiou, Senhor. Aleluia, para que neste dia nós pudéssemos exortar acerca disto que lemos. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me conceda graça, pois bem sei quem eu sou, Senhor, e rogo-te, para que no nome do Senhor Jesus eu mesmo não venha atrapalhar-me ou atrapalhar o fluir da tua palavra. Que o teu Espírito me use, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só, Senhor, eu nada posso fazer. Por isso eu clamo ao Senhor, por isso eu peço a sua benevolência, a vossa graça e o vosso amor, aleluia, que venha criar uma atmosfera favorável para o fluir da tua palavra, repreendendo todo o empecilho, toda a barreira, tudo que está constituído na atmosfera celestial, aleluia, que quer impedir, Senhor, aleluia, o conhecimento da verdade. São fortalezas aos quais, Senhor, em Efésios estão descritos que ficam nas regiões celestiais, querendo interpor e impedir, Senhor, o fluir da tua verdade. Pai querido, as nossas armas são poderosas em ti, e nelas eu estou fiado e faço uso do nome de Jesus, para que seja quebrado todo o encantamento, toda a força, seja aniquilado todo o sofisma agora pelo poder do nome de Jesus. Que as cadeias sejam quebradas e caiam por terra, Pai, em nome de Jesus. E que seja, Senhor, um fluir para o louvor de Tua glória, Pai. Aleluia, nós queremos construir uma atmosfera de adoração ao Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz, Luísa. Deus abençoe, viu? Deus abençoe você, o Sérgio, em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados, esta palavra que nós lemos, ela evidencia, Paulo neste livro de Romanos, ele vem falando do evangelho, ele fala do mundo culpado, né? Pelas ofensas, pelo pecado, ele fala da doutrina da salvação, ele fala da lei da graça, e fala de gentios e judeus. E ele aqui, ele está, no princípio que nós lemos, ele está estabelecendo algo, que a oração, ele
ora, ele clama e quer que todos clamem para que a igreja, para que os judeus sejam salvos. Esse é o intuito da coisa. E ele traz uma prerrogativa que é o seguinte: eles eram um povo de muito zelo com relação ao judaísmo. Porém, nisto não havia conhecimento. E é nisto aqui que eu quero me apegar a esta fala de Paulo, mas usar os 2 versículos áureos que estão no versículo 9 e o 10. Mas antes de entrarmos nisto, antes de entrarmos neste contexto do conhecimento desta fala de Paulo, eu quero antes trazer para vocês algo que está também em Romanos, mas no capítulo 4, ao qual Paulo vai fazer uma narrativa e vai fazer um comparativo da fé de Abraão com a nossa fé. Paulo traz toda uma gama de entendimento, porque os judeus muito falavam que tinha por pai a Abraão, eles disseram isso várias vezes a Jesus Cristo, e Paulo, ele usa essa prerrogativa e vai explicar por que a graça está se manifestando para os judeus e de que forma ela se manifesta, com que intuito. Aleluia, porque os judeus atribuíam que as obras da lei eram aquelas que levavam à salvação. E Paulo vai dizer que estas obras valia nenhuma vai ter. E por isso ele usa Abraão como exemplo. Ele no versículo da carta do capítulo 4, no versículo 25, ele vai trazer algo para o nosso entendimento, que é a seguinte coisa, está escrita a seguinte coisa: o qual foi entregue por nossos pecados. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi à cruz pelos nossos pecados, para que nós fôssemos lavados e remidos no seu sangue. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. E aí ele diz assim: o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui é um ponto que eu quero deixar em ar e trazer o contexto de Abraão nesse negócio, para que depois nós voltemos lá e vamos entender o que Paulo está dizendo. Observe, Paulo ele faz a narrativa de Abraão trazendo aos judeus a seguinte coisa: de que maneira Abraão foi justificado? O texto aqui no capítulo 4 vai dizer que Abraão foi justificado, que foi atribuído a ele justiça por ele ter crido em Deus. De que maneira? Como foi isso? Abraão vivia lá na sua terra, junto ao seu pai, e uma voz veio até ele e disse: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então esta credibilidade que ele deu a essa voz foi atribuído a ele como justiça. E aí Paulo faz ali um chamamento aos judeus, ele traz algo ali para os judeus, para um entendimento, mas para cutucá-los mesmo, porque os judeus eles eram terríveis em dizer que a obra da cruz não era válida, mas sim as leis mosaicas, todas aquelas prerrogativas da lei mosaica, principalmente a circuncisão, que todo homem era circuncidado no seu prepúcio, e por isso isto era tido como uma obra de fé, né? Era algo para a justificação. E Paulo brinca com os judeus a esse respeito. Por que ele brinca? Porque ele vai dizer nessa carta, para estes homens, para estas pessoas que estão irradicadas nesse pensamento. Abraão, quando foi chamado, ele era circuncidado ou não era circuncidado? O texto vai dizer para nós, se nós formos ler lá em Gênesis, que Abraão foi chamado antes da circuncisão. Portanto, a justificação de Abraão foi na incircuncisão. Olha que coisa interessante, olha como ele traz o entendimento de Paulo, traz para provocar os judeus acerca das coisas que eles estão dizendo. Paulo está dizendo para eles: olha, observe que quando Abraão foi chamado, Abraão não era
circuncidado, ele ainda era incircunciso. Então o que lhe foi atribuído por justiça foi quando ele simplesmente creu sem a circuncisão. Então Paulo está provocando a eles, dizendo, olha, o texto diz, a Bíblia diz, a palavra diz que Abraão foi justificado, mas observe que ele não era circuncidado nessa época. E ele vai trazer uma coisa muito interessante para o nosso entendimento, que faz parte dessa base. Ele traz a seguinte coisa, ele diz assim, olha, um trabalhador, ele trabalha, ele é justificado pela obra em que ele está fazendo, a obra dele é atribuído como graça ou como uma dívida. Todos os que trabalham para uma empresa ou para alguém, ele trabalha para desenvolver um determinado serviço específico. E o salário dele é pago sobre esse serviço. Então Paulo diz, isso não é uma obra de graça, isso é uma obra de dívida, porque você deve o seu serviço e por ele você vai receber. É a mesma coisa com as obras. Se as obras podem trazer salvação e justificação para a salvação, a fé é nula. Porque a fé é algo que Deus nos deu sobre uma tutela de graça. Graça é favor imerecido. Nós não tínhamos mérito algum para receber, mas a grandiosidade de Deus nos entregou isso. Por isso Paulo vai usar, olha, aquele que não trabalha, mas recebe, crendo que aquele que vai abençoar é poderoso para isso, para ter misericórdia e abençoar, este é quem recebe pela graça da fé, porque ele crê nisso, ele crê no abençoador. Por isso, Paulo está dizendo sobre isso, por isso Paulo traz isso. E Paulo fala dessa justificação de fé de Abraão sobre dois aspectos. O primeiro foi esse, quando ele creu, logo no princípio. O segundo foi quando ele vai dizer assim, que o corpo dele já amortecido, e lhe é prometido que dele vai nascer uma nação, dele e da sua esposa, Sara. Ambos eram velhos. Sara 90, Abraão 100. Então, entenda uma coisa. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça de fé. Por quê, queridos? Por quê? Sérgio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Por que isso? Porque seu corpo já era velho, o de Sara já era velho. Sara não tinha mais o ciclo menstrual, não estava mais produzindo óvulos para que fosse fecundado e gerado um filho. Então, a Bíblia diz que eles creram contra a esperança. O que quer dizer isso? O seu corpo já não tinha mais atividade para gerar um filho, nem ele, nem a sua esposa. Mas eles creram naquele que prometeu, e assim se cumpriu. Por isso a palavra diz que ele foi justificado porque creu no seu corpo já amortecido, crendo contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justificação de fé. Mas para nós, a Bíblia diz assim, que se nós crermos no sacrifício de Jesus Cristo, nós recebemos justificação. Nós recebemos perdão pelos nossos pecados. E olha que coisa interessante, o versículo 25, na parte B, vem dizer para nós que o Pai ressuscitou Jesus Cristo para a nossa justificação. E aqui eu acho maravilhoso este intento. Vou explicar isso e vou voltar para o capítulo 10 para o nosso entendimento final. Olha que coisa maravilhosa de Deus, como o cuidado de Deus é específico. Eu vou dizer algo pessoal, meu, que eu penso, para que nenhum teólogo vai dizer que eu estou defamando. É coisa minha, pensamento aqui na minha cachola. Abraão, certo tempo, foi-lhe pedido o seu filho.
esse ao qual ele creu que mesmo com o corpo amortecido ele iria gerar. Pois bem, Isaac nasceu, já era um menino, um rapazinho. Rafael, Pai do Senhor, que Deus te abençoe. E o que acontece? Deus, para olhar a fé de Abraão, pede o filho dele: Abraão, oferece o teu filho a mim. Abraão vai lá nas terras Moriás e vai no monte para oferecer o seu filho. Chegando lá, ele coloca o filho sobre a lenha, prepara tudo como se fosse oferecer, como era feito naquela época. Levanta o cutelo para imolar, como se era feito com o cordeiro antes de oferecer. Deus brada, fala: Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que verdadeiramente tu me amas e crê em mim, e me obedece, é fiel. Ponto. Ali, aquilo é desistido, ele desamarra Isaac e tal, e ali ele já vê um cordeiro que ele havia profetizado antes, que Deus proverá o cordeiro, e realmente Deus proveu. Estava amarrado pelas pontas dos chifres, ali num mato enroscado, e é este que ele vai ofertar. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Muitos teólogos até dizem que isso faz uma menção do amor de Deus. Como Abraão teve um amor por Deus para oferecer seu filho, Deus tem o amor por nós, oferecendo também o seu filho. A diferença entre os dois é que Abraão não vai até o final. O nosso pai foi até o final com seu filho, levou-o até a morte, morte de cruz, morte de maldição, porque só morria na cruz quem eram os malditos. Então observe uma coisa, eu fiquei pensando, falei, se Abraão tivesse matado seu filho, sangue derramado, ele não seria imputado, na minha concepção, como justiça, porque ele teria derramado sangue de um inocente. Nós não estaríamos falando de Abraão desta maneira, haveria muitas discussões a esse respeito. Ponto. Eu acredito que Deus não o permitiu, e não era a intenção, não era essa, mas para que Abraão fosse justificado em todas as coisas. Mas você observe uma coisa, que a Bíblia diz que Jesus foi à morte de cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Se Jesus não ressuscita, como ficaríamos nós perante as esferas espirituais da maldade? O quanto nós seríamos atormentados, porque o Filho de Deus foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Como nós ficaríamos? Por isso Deus, para não nos trazer peso, mas sim graça, salvação, plenitude, paz em todos os nossos caminhos, ressuscitou o seu Filho para a nossa justificação. Hoje nós não temos o peso de ter derramado o sangue inocente de Jesus Cristo. Como ficaria Abraão se tivesse derramado o sangue de Isaac? Como ficaria o peso na sua consciência? Como ele ficaria atormentado por esse fato? E assim seria conosco. Mas aprove, ó Deus, que faz as coisas com excelência e nos seus mínimos detalhes, ressuscitar a Jesus Cristo para a nossa justificação. Amém, queridos? Que coisa linda e maravilhosa. Como Deus trabalha. Agora, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos lendo? Aquilo que nós meditamos, a leitura pelo qual nós fizemos no capítulo 10. Paulo, ele vai falar nesse capítulo que os judeus eram zelosos com relação ao trato do judaísmo, com relação àquilo que eles atribuíam como justiça para eles. Eles eram zelosos. Porém, Paulo diz assim, eles eram extremamente zelosos, mas não no conhecimento. Não no conhecimento, o conhecimento que traz justiça. O conhecimento que opera em nós a transformação e a justificação. Porque se nós temos palavra e simplesmente ocupamos no campo do entendimento, mas isso não desce e raiga nos nossos corações,
ela não opera aquilo que Deus quer operar em nós. Porque o conhecimento gera a libertação que se faz necessária deste corpo mortal, aleluia, com relação ao mundo em que vivemos. O conhecimento da verdade, haja visto que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade quem opera dentro de nós, libertando, mas isso tem que descer num campo mais profundo do nosso ser, não pode ficar no raso, num local bem submerso, numa linha muito tênue em nosso coração. Ela tem que ir profundo e provocar raiz. Vocês entendam que Deus fala em Isaías que Ele vai escrever a sua palavra na tábua do nosso coração. Então precisa de estar mais profundo, mais lá arraigado na nossa alma, numa profundidade muito grande. Haja visto que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai numa profundidade em que faz divisão de alma e espírito, ela adentra entre as juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamentos. Isso ela tem que operar em mim e em você, desta maneira. E aí Paulo ele diz assim, olha: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Isso é um perigo terrível. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós, como filhos da graça, temos que nos sujeitar a essa justiça para alcançarmos justificação, para alcançarmos a salvação. Porque ficar com essa palavra num limiar raso não produz em nós aquilo pelo qual ela sai do trono da graça para nós. Ela tem que operar em todos os âmbitos da nossa vida. Ela tem que operar em nós numa profundidade, numa dimensão em que ela atue no espírito, na alma e também no corpo. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos oferecer o nosso corpo para a santificação. Então os nossos membros têm que ser santificados, e não oferecido ao pecado, mas santificado. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Então, Paulo diz a seguinte coisa: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Ele está estabelecendo um padrão tanto para judeu quanto para gentil. Cristo é a pedra fundamental em que ele derruba os muros e faz de dois povos, judeus e gentios, judeus e não judeus, um só povo, para a glória de Deus. Mas agora sobre um novo patamar e sobre um novo prisma, que é a sua verdade. Por isso ele vem estabelecendo, ele fala assim, olha, no versículo 9: se com a boca confessares o Senhor Jesus e no coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra, quando nós usamos ela confessar, muitas vezes nós atribuímos a isso achando que basta somente fazer a confissão lá na igreja, aquela oração de confissão que fazemos, está bom, paramos por aí. Não é bem assim, queridos. Não é assim que se opera a salvação. Ela é muito mais profunda, ela é mais atuante do que nós pensamos. Aí no versículo 10 ele vai explicar: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí nós vamos entender algumas coisas pelas quais os textos bíblicos vêm nos exortando. Em Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Opa!
O âmbito aqui que Deus está colocando é mais profundo. Ele esquadrinha é quem vem e começa milimetricamente olhar detalhes por detalhes, que ele está dizendo coração, que é a nossa alma, que é a razão, onde está tudo. Então Deus esquadrinha todas as coisas. Por isso que o salmista diz para Deus: esquadrinhe o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus faz isso, Ele faz uma investigação minuciosa no nosso interior, lembrando que a palavra de Deus diz que antes que a palavra se forme na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então o âmbito de Deus é bem profundo, por isso que a palavra tem que entrar em nós numa dimensão mais profunda. É tremendo, queridos. Aí em Mateus 15:11 diz a palavra que o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque procede do coração. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque está procedendo do coração. O âmbito disso é profundo. Então, se o versículo 10 diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, nós temos que vigiar acerca daquilo que está saindo pela nossa boca, porque aquilo que sai pela nossa boca denuncia o que está no nosso coração, segundo aquilo que Jesus disse em Mateus 15:11. Cuidado, porque às vezes no afã de dizer coisas, nós estamos estabelecendo um princípio contra nós mesmos. Às vezes, no afã de falar de alguém, ou de mencionar alguma coisa, ou de atribuir a alguém algum peso, alguma palavra, nós estamos denunciando o nosso coração diante de Deus. Temos que ter cuidado. Mateus 34 diz assim: o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Que há em abundância no coração. Lembre-se de Romanos, que no coração se crê para a justiça. Justiça é a palavra viva de Deus. Então é aqui que ela deve estar, permeada no nosso interior, cheia em nós, para que a boca possa falar do que está aqui. Provérbio 4:23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, e olha que a gente guarda bastante coisa, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Amém? Louvado seja Deus. Em Jeremias 9, versículo, ou melhor, em Provérbio 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Na língua está o poder da vida e da morte. Os que a usam, e nós usamos a língua, porque é o meio pelo qual nós comunicamos, é a língua, nós falamos, utilizamos ela. Então o que a palavra está dizendo é que através das nossas falas é que nós vamos comer os frutos. Se na sua boca há palavras de bênção, de vida, de paz, você também comerá desses mesmos frutos. Porém, se na sua língua há palavras de morte, maldição, você comerá desse mesmo fruto. É mais ou menos a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você também colherá. Se você semear maçã, você vai colher maçãs. Se você semeia vida, você vai colher vida. Se você semeia bênção, você vai colher bênção. Se você semeia maldição, você vai colher maldição. É isso que a palavra de Deus
está nos exortando. É isso que a palavra está nos ensinando nesta noite. Por isso que ela é num âmbito mais profundo. Quando no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, Paulo está dizendo: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Abuse da sua boca com diligência, porque ela denuncia o que está no seu coração. Então não basta só na igreja levantar as mãos para Jesus e confessá-lo naquela oração que nós fazemos nas igrejas, confessando o Senhor Jesus Cristo como único e Senhor, Salvador das nossas vidas. Aquela oração que nós fazemos: eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, reconheço os meus pecados e rogo para que o Senhor me lave no seu sangue e escreva meu nome no livro da vida. Não pense que isso está confirmado, esta palavra. Não, porque Paulo, ele no começo, ele exorta, e eu vou chamá-lo a atenção, que os judeus não eram perfeitos no conhecimento. Por isso eles estabeleceram a sua própria justiça, e não opera-se a justiça de Deus, porque onde o homem quer colocar a sua própria justiça, Deus não opera a sua. Portanto, tome cuidado quando você diz: eu sou assim, eu faço, eu quero, eu determino da maneira que eu penso e que eu devo agir, sou eu o Senhor de mim. Cuidado, isso depõe contra a sua própria vida, porque a palavra de Deus, ela exorta-nos que nós precisamos do conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, e retê-la no nosso coração, para que em nós opere a salvação e a justificação que Deus já o fez pela ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso foi preparado para que você tivesse uma vida abundante, uma vida de paz. Jesus Cristo, ele diz: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo, a paz do mundo, ela é muito fina, fraca. Qualquer coisa ela acaba e entramos em guerra. A paz do mundo, ela é gerada em detrimento de circunstâncias. Basta que as coisas não vão bem e a paz começa a ruir, e entra os temores, entra a raiva, entra a ira, e aí acabou-se a paz, acabou o estado de paz no nosso interior, e vai operar os sentimentos que estão aflorados no nosso interior. Porém, a paz do Senhor Jesus, ao qual Paulo vai explicar mais para frente, em Filipenses vai dizer que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela excede isso, ela está além desse nosso entendimento, dessa nossa capacidade humana de compreensão, ela está acima disso. A paz de Deus, ela tem poder para guardar o nosso coração e os nossos sentimentos. Que coisa linda e maravilhosa! Isso é alcançado pela palavra de Deus. Jesus, quando diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então veja bem, o que Deus preparou para você, uma caminhada tranquila, suave,
em cujo fardo desta caminhada é leve. O que isto quer dizer? Que a sua caminhada suave, tranquila. Você não vai pisar em espinhos, tropeçar em pedras. É suave. O seu fardo, ele não é um fardo pesado, porque você carregando 1 quilo no início da partida é tranquilo. Quando você já andou um período mais longo, cerca de uns 5 quilômetros, aquele 1 quilo parece, na verdade, uns 30 quilos na sua mão. Jesus te dá fardo leve. Você vai caminhar sempre pleno, nunca vai estar com aquela sensação de cansaço, desde que você esteja nele, firmado. Porque em Romanos, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos, melhor dizendo, pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você estiver um pouco se sentindo, as coisas estão mais do mesmo, estão uma sensação assim que está tudo igual, está um pouco chato, busque em Deus. Através do conhecimento haverá renovação para a sua vida, e o seu mundo, aquilo que está aparentemente meio desgastado, sem brilho, será transformado. Sempre a palavra traz conhecimento, 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 conhecimento. É fundamental. Sem o conhecimento da verdade, não opera o poder de Deus na sua vida. Sem o conhecimento da verdade, a operação do Espírito Santo em nós é nula. Não vai haver. E quando a Bíblia, e quando Paulo está dizendo aqui, que no nosso coração nós cremos para a justificação, lembre-se que Abraão creu contra a esperança. Ele adquiriu, na relação com Deus, certificação que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele estava prometendo. Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. O seu corpo, dele e da sua mulher, corpo morto no quesito de gerar filhos. Não havia mais possibilidade nenhuma de gerar filhos, e nós temos noção a este respeito, porque já temos idade, muitos são pais, muitos têm filhos e sabem que a idade chega para todos. Em uma certa idade nós não geramos mais filhos. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu no seu coração em Deus contra a sua própria esperança, porque o seu corpo, a sua circunstância dizia que não havia possibilidade nenhuma dele gerar filhos, mas ele creu no Deus que prometeu. Assim somos nós. O padrão, a linha tem que ser de acordo com esses heróis da fé. Em Hebreus tem um capítulo específico nos ensinando a esse respeito, sobre os heróis da fé. Em Hebreus 11 nós temos uma testificação a este respeito, porque em nós tem que se operar essa justiça, ela tem que estar aqui, conhecimento, elas têm que estar fundamentado aqui dentro do nosso coração. Paz do Senhor Rosa, paz do Senhor Salvador, Márcia, que Deus abençoe. Porque com o coração se crê para a justiça, então a justiça tem que operar aqui dentro. Se é do nosso coração que saem as saídas para a vida, o que tem que estar aqui é a palavra de Deus. Se a boca fala que o que está cheio no nosso coração, se você quer verbalizar salvação, palavras de vida, no seu coração tem que ter vida, e vida é a palavra. Queridos, a Bíblia, ela
toda explica isso. Se nós olhamos para o contexto da criação, quem estava lá é a palavra gerando a vida, trazendo à existência a vida. Mas não de um padrão paralelo em que Deus olhava as coisas e ia copiando. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus trouxe vida do invisível, aonde não existia nada, tudo era sem forma e vazio, e Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra. E é esta palavra que nos chama hoje. É esta palavra que Paulo está dizendo aqui, que no nosso coração nós temos que crer para a justiça, e a boca tem que fazer confissão para a salvação. Isso é dia após dia. Vigie no que sai da tua boca. Vigie no que sai da tua boca, porque tudo está sendo anotado. Há um livro das nossas obras, e tudo que falamos vai reverberar o que está no nosso coração. Tudo o que nós falamos denuncia o que existe no nosso interior. E se nós, no nosso coração, a palavra não habitar, não estiver lá viva, como Paulo diz, que a palavra de Deus habite no vosso coração abundantemente. Se esta palavra não tiver na sua boca, não vai sair o que o texto diz: confissão para a salvação. Cláudia, paz do Senhor, não sai. Queridos, o que há em abundância no nosso coração, isto fala a boca. Atente para o que a palavra está nos ensinando nesta noite. Quando Paulo está dizendo, neste versículo, Michele, a paz do Senhor, no capítulo 10, no versículo 10, com o coração se crê para a justificação, é exatamente isso. Retenha a palavra, tenha no seu coração, porque o que Deus disse em Isaías é que eu vou escrever as minhas palavras na tábua do vosso coração. Então o intento de Deus é marcar o nosso coração com a verdade. É para isso que o Espírito Santo está, para que esta palavra seja marcada no nosso interior e seja ativado em nós palavras de vida eterna, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Eu sei que em muitos momentos a gente se enerva com algumas situações, fato, mas quando isso acontecer, se porventura acontecer, se porventura uma palavra escapar da sua boca que não é de vida, que não opera a salvação, porque na língua está o poder da vida e da morte. Se é uma palavra que não é bênção, é maldição, volte, se arrependa, porque a palavra você não tem mais como buscá-la e trazê-la de volta para o seu âmbito. Esquece, falou, já foi. Vá aos pés da cruz, peça perdão, peça que a operação do Espírito venha limpar o seu interior e te santifique novamente. E vigie, peça, faça como o salmista Davi: esquadrinhe o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Nada está fora, nada está anulando. A Bíblia está se explicando e nos ensinando. Isto que Deus confiou ao meu coração, que eu espero em Deus, que o Espírito Santo ative a sua vida nesta questão da verdade, para que você seja fruto
frutífero. Porque Jesus disse que nós somos os ramos enraigados na videira verdadeira. Que essa seiva passe em nós. E a seiva é a palavra. Nada foge daqui. Nada se distancia. Se distanciar, já não é mais de Deus, mas sim de uma procedência maligna. Já é a justiça do homem querendo operar. É o ventre querendo trazer suas próprias conjecturas. Esse texto que nós lemos no princípio, Paulo disse que nos judeus não operou a justiça de Deus. Antes eles aplicaram a sua própria justiça. Por isso não teve efeito. Eles eram zelosos, mas de valia nenhuma. Muitas pessoas são assim, zelosos quanto à sua aplicação na religiosidade, zeloso com relação às coisas, aos costumes de um culto, de um serviço, mas de pouca aplicação no quesito conhecimento, porque é através do conhecimento é que vai operar em nós a justiça de Deus. E ninguém chega diante do Pai se não estiver justificado. Sem justificação não há a operação da salvação. Louvado seja Deus. Queridos, esse é o que o Senhor confiou ao meu coração nesta noite. O Senhor confiou, como eu havia dito aos amados irmãos, no sábado passado, quando eu estava agradecendo pela live passada, Deus me deu esse texto em que eu deveria compartilhar com os irmãos, para que a graça de Deus viesse operar frutiferamente em cada coração, em cada vida. Pense nisso. Pense, reflita. Você vai poder ouvir isso várias vezes, todos os versículos que foram citados. Se eu fosse citar todos os versículos sobre esse aspecto em que Paulo está falando, nós ficaríamos aqui 3 dias falando a esse respeito. E talvez não daria. Porque é de uma profundidade muito grande. É mais ou menos, querido, pense a esse respeito. Se você fosse medicado, se você estivesse com uma enfermidade perigosa, e o médico te fizesse uma receita prescrevendo alguns medicamentos a ser tomado e algumas ações suas em que você deve fazer, e ele iria dizer para você da seguinte maneira: se você não fizer isso, você vai morrer. Porém, se você fizer conforme eu estou falando, você vai viver, vai ter vida em você. Como que você agiria? Seguiria à risca isto que o médico te disse? Vamos dizer que você é uma pessoa desconfiada, ou não vou chamar assim, prudente. Você vai em outros médicos, foi em 3 médicos, os 3 disseram as mesmas coisas, prescreveram as mesmas coisas. Como seria o seu cuidado a partir daí? Você que ama a sua vida, você que tem prazer na vida que você leva, você que olha as coisas que Deus fez para nós e tem prazer nelas, se alegra em ver o céu, se alegra em ir a lugares em que há uma vegetação maravilhosa, se alegra em ir a lugares onde há praias, onde o sol, coisas lindas que foram criadas por Deus para nós desfrutarmos. Você não iria seguir à risca aquilo que os médicos te disseram, porque a sua vida está em jogo? Pois bem, querido, isso que eu estou falando vai gerar em você vida. Porém, se você não atentar a isso, gera também morte. Porque está no poder da língua
a vida e a morte. E os que usam ela comerão do seu fruto. Ou você come vida, ou você vai comer morte. Ou o seu fruto é vida, ou o seu fruto é morte. Aleluia. Nós vamos... O Instagram caiu aqui, queridos, porque deu o seu 1 hora. Eu vou entrar novamente. Vou reconectar no Instagram novamente. Voltando, querido, com o Instagram, amados e amigos. Estamos de volta para a glória de Deus. Então, queridos, como eu estava falando, se você não atentar, você vai ter morte, maldição. Então pense nisso. Pense nisso. Está sobre a sua própria tutela. É sobre a sua própria tutela. Volta aí, já reconecta aí que já foi. Estou ao vivo no Instagram de novo. Amém? Se você não atentar a estas palavras, a isto que a Bíblia está nos ensinando, que não é meu, é do Senhor, você não vai ter aquilo que Jesus fez de melhor, que foi gerar a possibilidade que você tenha vida eterna. Todo o sacrifício de Jesus Cristo, se você não atentar a esta palavra, você está anulando ela. E anulando aquele sacrifício da cruz. O que Deus fez para você é gerar vida. É a possibilidade de você ter vida abundante. De você, a cada dia, ser agraciado pelo céu com coisas maravilhosas. Todos os dias as misericórdias de Deus, elas estão esperando pelo nosso despertar. É você que vai dormir, mas é Deus que vela o teu sono. Deus cuida de você dormindo, e quando você acorda, está lá as misericórdias renovadas para que você tenha abundância no seu dia. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem dado. E eu quero contar aos amados uma experiência que eu tive na quinta-feira à noite. Desde da segunda-feira, eu recebi a notícia, minha filha estava com uma suspeita de Covid, estava com alguns sintomas característicos da Covid, mais de 3 sintomas característicos da Covid, e a minha esposa também manifestou os mesmos sintomas, a minha neta. E aí o que acontece, queridos? Foi difícil. Pensando em mim, eu já não sou nenhum jovem, sou hipertenso, tenho meu pai de 93 anos, lógico que veio uma série de pensamentos, de coisas, mas nós vamos orar, buscar a Deus. Passamos a terça-feira, a quarta-feira, chegou-se na quinta-feira, minha filha foi a que ficou um pouco pior, mas na quinta-feira minha esposa não ficou bem. E me deixou muito preocupado. Eu não falei nada para ela, mas fiquei preocupado, porque ela não ficou bem mesmo. Ficou debilitada. Minha esposa é muito ativa e eu louvo a Deus por isso. Ela ficou prostrada, foi deitar, dormindo e com dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar terrível. Isso me deixou muito preocupado, porque este Covid, eu não sei ainda se é ou se não é, mas ele é muito traiçoeiro. Nós vemos relatos de outras pessoas que estavam bem, passaram bem, uma semana bem, aí no dia seguinte começou a sentir mal e pum, acabou, foi-se. Nós vimos muitos relatos sobre isso, muito nos entristece isso, e eu fiquei preocupado. E nesse dia também, quando chegou a noite, eu estava manifestando dor de cabeça, já desde a tarde, o entardecer. Fiquei meio chato, estava nervoso, com uma dor persistente na minha cabeça. Tomei remédio, ela não passou. E aí eu fui orar. Mas
dentre todos esses sintomas, essas coisas, eu não fui simplesmente rogar ao Senhor, orar com veemência, repreender. Não. Eu ajoelhei e ali comecei a agradecer a Deus. Agradecer. Isso. Agradecer. Agradecer a Deus por aquele dia. Porque nós atravessamos aquele dia. Era à noite já. Era por volta de 9 para 10 horas e daí para mais. Fui agradecer a Deus. Nós tínhamos passado pelo dia. Passamos. É o dia mau, mas nós passamos. E eu agradeci a Deus. Meu coração estava agradecido. Eu me derramava diante do Senhor agradecendo. E ali aconteceu algo. Eu tive uma visão bastante interessante, ao qual eu nunca tinha tido. Era algo que na minha boca, na mesma hora, surgiu a seguinte fala em oração: o leão ruge. Eu tive uma visão de como se fosse a cabeça de um leão, mas não na performance de um leão, mas parecido, porque era resplandecente, parecia uma juba que resplandecia, era um resplendor muito forte. E este leão rugiu, e era como se fosse um trovão muito forte, mas muito, muito, muito forte, que trouxe ao meu coração um temor que abalou as coisas. Parece que nada ficava no lugar, porque neste mesmo momento em que eu estava agradecendo, eu vi sobre mim uma sombra negra, como uma mão, como uma asa aberta, vindo, cobrindo, e a dor aumentava na minha cabeça. Foi aí que eu tive essa visão do leão. E ele rugiu e tudo saiu fora do lugar, como se havia um terremoto ali, algo ao mesmo tempo atemorizante, mas meu coração ficou enternecido deste amor e desta graça de Deus. E aquela sombra saiu, querido. A dor na minha cabeça cessou. Eu tive ainda, ao longo depois, numa intercessão nesse mesmo dia, uma outra visão, mas também com uma libertação do Senhor. Mas essa visão do leão rugindo foi algo assim tremendo. E naquele momento, quando esta sombra saiu, o meu coração estava mais agradecido, porque eu estava tendo uma nítida certeza que Deus estava operando na minha causa. E depois que eu orei, eu fui para o quarto onde a minha esposa estava descansando. Ela já estava melhor, seu semblante melhor. Eu criei no poder do Deus ao qual nós servimos, de como Ele é bom. De lá para cá, os dias foram cada dia melhores em relação à recuperação, tanto da minha esposa quanto da minha filha. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Eu não sei como você recebe algo disso, é uma experiência muito pessoal, mas eu testifico para a glória de Deus, para que possa de alguma maneira edificar a sua fé, ainda que muitos possam achar: nossa, que coisa louca, mas algum dia isso vai servir para a edificação da sua fé. E o interessante disso, que logo após essa visão, o meu pastor Roberto, me liga, e nós conversamos. Ele estava perguntando sobre a minha esposa, etc., sobre a minha filha, como que nós tínhamos passado, etc. E eu estava falando a esse respeito, e ele falava assim para mim: amado, esse Covid, ele tem ouvido. Ele tem ouvido. Se você falar, determinar, ele ouve. E eu falei para ele essa experiência. Eu falei: sim, ele ouve, sim. Porque ele ouviu o leão rugindo. E ele foi afugentado.
para a glória de Deus. Amém, queridos? Isso foi uma experiência que eu tive com Deus, que eu queria compartilhar, eu disse que ia compartilhar com os amados. Foi algo muito tremendo de Deus, e eu louvo a Deus por isso, que isso sirva para a nossa edificação, a edificação dos irmãos. E agora eu quero orar. Eu tenho pedidos de orações em que eu quero orar por essas pessoas, quero compartilhar com vocês essas pessoas. Se alguém aí tiver alguma oração em especial, pode fazer, que nós vamos orar aqui, vamos apresentar juntos, e eu creio que esse mesmo Deus, que esse leão que ruge, há de ouvir o nosso clamor, as nossas petições e atender às nossas súplicas. Que Ele nos ative, que o Espírito Santo venha ativar em nós as nossas bocas proféticas, apostólicas, porque Jesus, Ele disse no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que se nós estivermos em Jesus Cristo e a sua palavra estiver em nós, tudo o que pedirmos em seu nome o Pai nos concederá. Tudo o que pedirmos o Pai nos concederá. Isso a título de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, Luísa? Vamos orar pelo seu tio. Amém, Joyce? Vamos orar pelo Bruno, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pelo Bolacha, Sérgio, vamos orar sim. Quero também colocar a tia da minha esposa, a Nilda. É uma situação delicada, difícil, talvez aos olhos humanos. Amém, Dani? Vamos orar. Amém. Pela sua vida sentimental, pelo emprego, há pessoas, amém, vamos sim, pelos familiares, louvado seja Deus. A Nilda é uma tia da minha esposa, que eu gostaria que todos orassem comigo. Amém, Mônica, pela sua mãe, pela saúde da sua mãe, louvado seja Deus, vamos orar sim, em nome de Jesus. Márcia, pela sua tia, Cleonice, amém, está internada com Covid. O leão ruge, Márcia. Vamos clamar para que ele ruja onde ela está. Amém? Essa tia da minha esposa, ela está numa situação muito difícil. Ela teve AVC e está numa situação muito difícil, né? Nós cremos. Humanamente é impossível, talvez, segundo a medicina da terra, não há algo que se faça, mas nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que tirou Lázaro de 4 dias. Amém? Amém, orar pelo Rogério, que está internado pelo Covid. O Rogério é o Rogério da FURP, que trabalha no setor de penicilínicos? Ou é algum amigo de vocês, pessoal? Márcia? Aleluia. Pelos seus filhos, Sérgio, amém. Amém, louvado seja Deus. Márcia, será que esse é o Rogério que trabalha no penicilínicos? Ou é algum amigo pessoal de vocês? Só para mim saber. Mas amém. Amém, queridos. Eu creio no Deus que ressuscitou Lázaro. Não sei se você crê. Meire, vamos orar sim, minha cunhada. Vamos orar pela sua saúde. Marcos também, né, que está desempregado. Não sei se já arrumou um emprego, mas nós temos orado. Amém. Deus preparou uma porta estratégica neste momento. Amém, eu creio. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Mônica, pela cura da sua mãe. Deus é poderoso em obras. Deus é Deus ainda, querido. Ele opera maravilhas ainda nos dias de hoje. E nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo, nessa palavra que eu disse para vocês. Ativar a nossa confiança em Deus, para que através das nossas palavras de vida, nós possamos, amém, Márcio, louvado seja Deus, entendi, que através das nossas palavras de vida, alcançar, para que o poder de Deus opere na vida dessas pessoas, porque é o Espírito Santo quem ativa isso no nosso interior. Por isso
que essa ministração a respeito da palavra ficar dentro de nós é de suma importância. Nós precisamos ser ativados na nossa ousadia de fé para determinarmos com confiança, orarmos com confiança, melhor dizendo, para que as nossas petições cheguem diante de Deus com um cheiro suave, crendo no poder de Deus que opera maravilhas. Amém? Amém. Amém. Everton, Wagner e Mariana. Louvado seja Deus. Vocês me ajudem, porque a minha memória talvez não traga tudo isso. Eu vou até começar a escrever aqui. Everton, Wagner, que se não esqueço, o Bruno, Mariana, Rogério, Nilda, Bolacha, o tio da Luísa e a vida emocional da Luísa. Amém? A Dani, a vida sentimental, profissional. Amém? Bolacha já foi. Os netos do Sérgio. Netos ou filho? Agora me perdi. Mas amém. Deus sabe. Amém? A tia da Márcia. A mãe da Mônica. Amém? A mãe da Luísa, eu creio. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém. Eu coloquei. Amém. Louvado seja Deus. Deus venha operar nessas famílias, venha trazer graça. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho também a Regina, Yara, amém? Pai da Thelma. Eu tenho também o Marcos, que é que Deus abre uma porta de emprego, muitas pessoas, né? Por emprego. Eu tenho o André, Reginaldinho, o Rock, amém? O Guilherme. Estava aí o Guilherme também comigo, vou orar pelo pai dele também. Ele não me trouxe notícia como ele estava, mas vou apresentar para que a graça de Deus esteja dentro da casa. É um outro Guilherme que trabalhou comigo. Amém, queridos e amados. Eu gostaria que os irmãos orassem comigo. Aqueles que estiverem no local que podem orar, né, evidentemente. Aqueles que não estiverem no local propício, em que vai trazer constrangimento, só concorde comigo no seu coração. Lembre-se que no coração se crê para a justiça. Creia no seu coração e concorde. Deus vai derramar uma atmosfera de graça, de transformação. Tudo advém pelo poder da sua palavra. E nós vamos orar com base nesta palavra. É fundamentado nela que nós vamos edificar a nossa oração diante de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Ah, sim, Joyce, pela Nancy também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Vamos orar? Feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, com grande alegria, Senhor, diante da graça ao qual nos foi ofertada,
Eu venho perante o Senhor agradecer, Senhor, com um coração pleno, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem reverberado, por este tempo que estivemos diante de Ti, Senhor, e eu, aleluia, os Teus filhos amados, e aqueles que estarão ainda, Senhor, porque nós deixaremos publicado, Senhor, essa live no YouTube, no Face, no Instagram, tudo para a glória do Teu nome, Senhor, para que o reino use conforme Sua vontade. O desejo do meu coração, Senhor, é que o Seu nome seja exaltado e glorificado em tudo, Senhor. Primeiramente, Senhor, que esta graça opere no meu interior para que eu seja, Senhor, reto, Pai. Aleluia, para que esta palavra seja verdade em meus lábios. E também na vida dos meus irmãos, Pai, para que de igual forma, Senhor, eles sejam enriquecidos e fortalecidos pela Tua verdade, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Esta palavra que é vida, esta palavra, Senhor, que transforma, esta palavra ao qual o Senhor, aleluia, ela diz que ela penetra, Senhor, e em verdade ela penetra no mais profundo do nosso interior, Senhor. Ela vai, Senhor, onde atua a alma e o espírito, e ela vai, Senhor, promovendo a divisão, porque se faz necessário que ambos se separem, que haja uma atuação do espírito na liderança, ó meu Pai, desta tricotomia chamado eu, aleluia, Senhor, e que esta palavra esteja agora operando, Senhor, nos corações, no interior de cada um, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, promovendo o equilíbrio, Senhor, e a separação do espírito, da alma e do corpo, Pai, operando, Pai, aleluia, no âmbito da medula, Senhor, do osso, trazendo vida, Senhor, aonde se faz necessária, em o nome de Jesus, essa palavra que é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e fazer separação, aquilo que traz, aleluia, vida é aquilo que traz morte, que os Teus filhos tenham, Senhor, a habilidade pelo poder do Espírito Santo, aleluia, para desativar aquilo que traz morte, Senhor, aquilo que traz maldição, e ativar no seu interior, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que traz vida, que haja regeneração, que haja transformação, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que haja amplitude do nosso conhecimento e da eficácia da nossa fé, ó Deus eterno, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, para que pelo Teu poder, Senhor, esta graça esteja operando em lares nesta hora, que pelo Teu poder, Senhor, lares sejam edificados, casamentos sejam consolidados, pelo poder da Tua palavra, da Tua verdade, ó Deus, que haja libertação, que haja transformação e regeneração, que haja vida àqueles que estão enfermos, àqueles que estão necessitados, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar, Senhor, pessoas, meu Pai, que precisam, aleluia, Senhor, do Teu poder operando e transformando, pessoas como o Everton, meu Pai, pessoas como o Wagner, o Bruno, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória do Teu nome se manifeste, Pai, trazendo convicção, Senhor, trazendo convencimento no interior destes, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça, Senhor, para que opere neles também salvação, em o nome de Jesus, para que opere salvação também na vida da Mariana, Pai, transformação na sua vida, no seu regaço, para o louvor de Tua glória. Paizinho lindo, eu rogo ao Senhor, aleluia, pela vida do Rogério, Senhor, pela vida da Nilda, pela vida do Bolacha, aleluia, pela vida do tio da Luísa, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua glória venha se manifestar, Senhor, aleluia, Senhor, sobre pessoas como a Regina, aleluia, como a Yara, como a tia da
Márcia, como a mãe da Luísa, a mãe da Mônica, ó Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que esta graça venha operar no pai da Thelma, Senhor. São vidas que estão passando enfermidade, como a Nancy, Senhor, ó Deus querido e amado, eu venho clamar ao Senhor, para que o leão ruja na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, afugentando todo o mal, aleluia, Senhor, e reverberando a tua glória para o louvor do teu santo nome, Senhor. Eu baseio esta oração não na falácia humana, Senhor, mas eu, Senhor, edifico esta oração com base na tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, aleluia, porque eu julgo estar em Cristo e as palavras do Senhor estarem em mim, Senhor, aleluia. Por isso eu peço a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que estas vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e amado. Senhor, reverte todo o quadro, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, de depressão, de angústia, aleluia, que está atuando na vida sentimental de muitas pessoas. Este quadro, Senhor, aleluia, de ansiedade, esse quadro de olhar para si e ver, aleluia, Senhor, e se ver menosprezando a si próprio, achando que a vida não lhe pertence, achando-se, Senhor, aleluia, inferior às coisas, que não vai alcançar o bem do Senhor, que não vai alcançar, Senhor, uma vida, aleluia, sentimental, abençoada, que não vai ter um companheiro, uma companheira ao seu lado. Mas o Senhor é Deus, meu Pai, que opera em nós, tanto no querer quanto no efetuar. Aí canta lá uma devachou que menácia. Se isto está no interior destas pessoas, Pai, aleluia, eu rogo para que o teu querer também, Senhor, se manifeste nisto, para a glória do teu nome venha efetuar, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Visita áreas financeiras, meu Pai. Muitas pessoas estão passando dificuldades, muitas pessoas estão sem empregos, ó Pai, ó Deus eterno, são pessoas que são arrimos de famílias, pai de famílias, meu Pai, que depende do seu salário, Senhor, para se manterem. Muitas pessoas estão na rua, Senhor, porque perderam o seu emprego, Senhor, e não tem como pagar o seu aluguel. Ó Deus eterno, eu rogo por tua infinita misericórdia, para que o teu poder venha operar nesta hora, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero profetizar portas abertas, Senhor, sobre essa nação, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adentrar já, aleluia, as portas do mês de setembro, Senhor, aleluia, não finde este ano sem que estas pessoas alcancem a tua misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e venham ter portas de emprego abertas pelo poder do nome de Jesus. Pai querido e amado, eu rogo especificamente agora pelas pessoas que estão com câncer, pessoas que foram desenganadas pela medicina da terra, porque, Senhor, o Senhor deu conhecimento aos homens, mas, Senhor, o nosso conhecimento ainda é limitado, Senhor, aleluia. Há coisas que, aleluia, há conhecimento na medicina, aleluia, para operar, mas é até um determinado ponto, Senhor. Passando disso, Senhor, só tu, ó Pai, que é poderoso em obras, só o Senhor, segundo a sua misericórdia, pode alcançar essas vidas. Paizinho, aleluia, eu sei, Senhor, porque eu olho para Abraão, Senhor, em que o texto disse que ele creu contra a esperança. Assim estamos nós em relação a estas pessoas pelas quais a medicina já desenganou. Assim, Senhor, está a Nilda perante o Senhor, e que eu coloco nesta hora. Nós cremos contra a esperança, meu Pai, mas cremos no Senhor, que é poderoso para operar infinitamente mais do que pensamos e pedimos. O Senhor é Deus para que nesta hora, Senhor, retire este mal dessas pessoas, retire toda aberração, Senhor, aleluia, todo tumor, Senhor, tudo que foi, aleluia, Senhor, tudo que o câncer já alcançou no interior dessas pessoas, porque muitos já, o câncer virou a metástase, Senhor, começou num lugar e se espalhou para o corpo, mas só o Senhor é Deus,
que opera maravilhas, meu Pai, que pode fazer com que este mal passe e tudo que ele provocou no interior do homem também cesse, pelo poder do nome de Jesus. Eu creio, Senhor, nesta verdade. Não, Senhor, por fábulas, não por palavras humanas, mas eu sustento a minha fé na Tua palavra, que é poderosa para operar, aleluia, segundo, aleluia, a eficácia do Teu poder, muito mais abundante do que eu estou pedindo. Por isso, Senhor, nesta hora, eu rogo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra, Senhor, adentre, em o nome do Senhor Jesus, em cada vida que foi citada aqui, cada vida que foi citada perante o Senhor, vidas que estão enfermas, vidas que estão com Covid, internadas, Senhor, que pelo poder do nome de Jesus seja ativada a cura nesta hora, em o nome de Jesus, que ninguém se perca, mas que a glória do Teu nome se manifeste, Pai, para o louvor do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Atenta às nossas petições, Senhor, atenta à baixeza do nosso ser e o nosso clamor nesta hora, porque Te invocamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e segundo a Tua palavra, a qual eu creio, Senhor, aleluia, todos aqueles que Te invocar serão salvos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar o Teu nome, Te exaltar, Senhor, aleluia, porque o Senhor nos deu esta confiança, Senhor, aleluia, Senhor, e nos deu, aleluia, Senhor, a fé para que pudéssemos militar, Senhor, nessa instância ao qual o Senhor nos levou hoje. E nessa mesma fé, Senhor, eu quero outorgar em nome do Senhor Jesus libertação sobre a vida da mãe da Luísa e cura no seu interior para o louvor de Tua glória, porque há poder no Teu nome, Senhor, aleluia. Eu verbalizo esta palavra para que ela tenha eficácia, aleluia, segundo o Teu poder que opera em nós, para que se achegue dentro desta mulher e promova a vida no seu interior, libertação e vida para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aleluia, louvado sejas o Teu nome, bendito seja o Senhor, que nos deu graça nesta noite, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, e convicção de fé, para permanecermos firmes, Pai, clamando, buscando Tua face, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar o Sérgio, a Rose, e orar pela Rose, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu acabei esquecendo de citá-la, mas eu quero agora, Senhor, colocá-la perante o Senhor, para que a glória do Teu nome venha, Pai, se manifestar no seu interior, Pai, trazendo saúde, graça, Senhor. Atue, Pai, no nome de Jesus, regularizando, Senhor, todo funcionamento, Senhor, aleluia, Senhor, do seu corpo físico, Pai, do seu intestino, Pai, que todos os órgãos, Senhor, aleluia, do seu corpo venha estar em equilíbrio, num funcionamento pleno para o louvor de Tua glória, Pai. Eu rogo para que seja ativado na sua vida agora saúde, graça e paz em o nome de Jesus. Eu rogo, Senhor, também, aleluia, pela Meire, meu Pai, para que a graça do Teu nome a alcance, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o equilíbrio desça no seu interior, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que a manifestação da Tua glória, Senhor, opere no seu interior com paz, com saúde espiritual e saúde física, Pai, com saúde emocional, em o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra ao qual nós ministramos possa ter adentrado no seu interior, Pai, e produzir aquilo que se faz necessário para uma vida saudável, ao qual o Senhor, aleluia, projetou pelos seus filhos, aleluia, através da regeneração que há em nós, Pai, aleluia, através de Cristo Jesus. Paizinho lindo e amado, abre portas, meu Pai, para aqueles que estão desempregados, abre portas para a Dani, aleluia, para o Marcos, abre portas, ó Deus fiel e verdadeiro, para o Roque, para o Reginaldinho, meu Pai, aleluia, para o André, para o Guilherme, Pai, que todos sejam agraciados
pelo poder do teu santo nome, Senhor, que o Senhor conceda aos teus filhos, Pai, a oportunidade de terem trabalho, e que sejam trabalhos para a glória do teu nome, trabalhos que não venham tirá-los da presença do Senhor, trabalhos que não venham tirar, Senhor, deles o tempo, Senhor, de congregarem, de estar juntos em comunhão, mas que seja trabalho, Senhor, para a glória do teu nome. Faz segundo a tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu rogo para que todos sejam abençoados, fortalecidos, Pai, agraciados pelo teu poder, revestidos, Pai, do teu poder e ativados, Pai, para o louvor de tua glória, numa convicção de fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Deus seja louvado. Queridos e amados, eu tenho colocado no Facebook, no Instagram, sempre publicado alguma coisa sobre aquilo que o nosso governador João Dória quer fazer. Quero fazer menção disso mais uma vez, rapidinho. Essa PL 529 que vem excluir, 10 empresas, dentre elas algumas da área da saúde. E eu queria que os amados irmãos refletissem a esse respeito, buscassem informação sobre isso e pudessem, se vocês julgarem por bem, dizer não ou sim, se vocês julgarem. O meu parecer é não a isso, porque isso vai trazer desemprego para 5 mil pessoas, uma tacada só, e vai trazer um desarranjo para aqueles que mais necessitam, pessoas mais necessitadas, que necessitam às vezes de um medicamento e não pode comprar, que necessitam de uma prótese e não pode adquiri-la. Então isso vai trazer problema. Pessoas, por exemplo, como aqueles que adquirem casas através dos sistemas do CDHU. Pense nisso. Olhe, visite o site da Alesp, busque lá os deputados aos quais vocês votaram, ou busquem todos e vá lá e diga: eu digo não ao PL 529. Se manifeste, sejam ativos e eficazes no que tange àquilo que nós demos na terra, legalidade a esses governos. Todo governo, todo magistrado são instituições de Deus aqui na terra, mas muitos andam aleivosamente pelos seus próprios caminhos, e cabe nós, como igreja do Senhor, como luz nessa terra, estar atento a isso, não virarmos as costas, mas estar atentos. E quando eles estiverem agindo de forma errada, nós devemos ser os primeiros a levantar as nossas mãos e nos colocarmos em oração e efetividade, dizendo não a essas práticas. Nós somos igreja, nós somos o povo santo, a nação santa, o povo que foi adquirido para pregoar, pregoeiros da verdade, da retidão. Quando eles olharem para nós, eles têm que olhar em nós retidão, tem que olhar os valores que estavam em Cristo. Jesus Cristo foi acusado, foi à cruz sem merecer, ele era justo, reto, e assim devemos ser nós. Mas devemos declarar, verbalizar quando as coisas não estão corretas, quando não são retas. Pense nisso. Eu peço que vocês busquem informação, olhem para isso, e se julgarem, julguem as coisas. Não tome somente pela minha palavra, mas vai julgar. Veja se isso é justo, veja se é correto uma pessoa, quando for ao posto, buscar uma medicação e não ter lá uma medicação, porque é isso que vai acontecer nos dias, porque as coisas, o governo está sempre reclamando de dinheiro, ele gasta mal, ele faz coisas terríveis, e depois, para desfazer aquilo que ele fez de errado, ele vende coisas para adquirir recursos. E neste caso, atente bem, porque o ano que vem é de eleição. A pressa em vender essas empresas, gerar recursos, para quê? Para que ele possa fazer obras e obras, chama a atenção das pessoas, porque o ano que vem é ano de eleição. E parece que o nosso governador tem a intenção de se candidatar à presidência. Então pense sobre isso. Se isto que ele instituiu é justo, cabe a nós, todos nós juntos nós somos mais fortes. Pense nisso. Amém, queridos?
O desejo do meu coração é que você tenha um término de noite maravilhoso, uma semana que se inicia amanhã abençoada, que nós ao longo dessa semana possamos ouvir testemunhos e muitos testemunhos acerca de tudo isso que nós oramos hoje. Eu creio que o poder de Deus está operando nesta hora na vida de muitas pessoas. A nossa oração se encerrou com um amém, mas isso não encerra a manifestação do poder de Deus. É só nessa esfera em que nós vivemos, no Cronos, é que foi encerrado. Mas a glória de Deus está se manifestando, está operando nas regiões celestiais, quebrando castas, conselhos. O Senhor está manifestando a sua glória. Então eu creio que nós ouviremos testemunho de muitas pessoas. E eu creio no impossível na vida de pessoas que aos olhos humanos é impossível que nós possamos contemplar cura, mas eu creio no Deus a quem eu sirvo, um Deus que ressuscita mortos. É nisto, é dessa forma que eu oro, crendo, aceito tudo que vem do Senhor. Se Ele disser sim, é sim, se Ele disser não, é não, e eu glorificarei a Ele em detrimento da sua decisão. Mas quando eu oro crendo num Deus de impossíveis. Então, eu tenho certeza em Deus que coisas maravilhosas vão acontecer no âmbito da vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Muitos serão alcançados e transformados. Eu creio em coisas grandes vindo de Deus, que Deus está num processo com os teus filhos aqui na terra de grande ativação do mover dos filhos dele, de um mover apostólico nessa terra, nos fundamentos dos apóstolos, que é Cristo Jesus. Eu creio que isso vai acontecer nos dias de hoje, neste tempo. A nossa geração, a minha geração, não vai passar sem ver coisas acontecendo na vida de muitos, nesta nação. Esta nação vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo, por esta palavra. Eu creio nisso. E nós veremos tais coisas, porque o Evangelho é aquele ao qual nós ouvimos e vemos aquilo que pelo poder desta palavra se pode operar. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada, rica, plena, próspera da graça de Deus. Esteja cheios, continue a meditar em tudo o que nós mencionamos aqui. Dê largueza para o Espírito Santo operar no seu interior. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, e que todos possam dizer comigo o amém. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa, estamos aqui. Amém? Só me buscar nos meios, no WhatsApp. Nós estamos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Uma boa noite, uma ótima semana. Tchau, tchau.